Miro, muito bem-vindo, estávamos com saudades de você, seja bem-vindo aqui no nosso papo de hoje, aqui no 11h30, tudo bem? Tudo bem, Dri? Obrigadão pelo convite. Dri, Sinara, Rovai, beijão para vocês. E o Miro me ajudou esses dias, gente, porque eu queria, né? Agora eu vou fazer no programão, eu vou alternar um pouco com personalidades da política e tal, e também da arte, né? Porque antes era só arte, agora eu vou começar a fazer isso. E o Miro me ajudou, porque ele conseguiu o telefone do ex-ministro Magri, que eu estava muito curiosa para entrevistar ele, e aí o Miro conseguiu. Então, sexta vai ter o Magri aqui no programa. O imexível. O imexível. Ele está apoiando o Boulos em São Paulo. Deu uma apoiou o Boulos em São Paulo, os jornais caíram em cima de pau nele. Ele está muito bem, o Magri, ele está com a cabeça muito boa. Ontem a gente ficou batendo papo à noite e ele falando, né? Porque, além de tudo, é mensana in corpore sano. O cara é todo atleta, ele é todo sarado. É 83 anos. Personagem tanto, viu? Ele trata do corpo, que é um negócio impressionante. Ele tem uma academiazinha na casa dele, é o maior barato, ele mostra. Ele faz exercício todo dia. Ele está agora com o presidente do sindicato como que chama? Trabalhadores em educação física tal. Ele falou. Olha só. É uma figura, Magre. É uma figura. Eletricitária, professor de educação física. Trajetória de Magre. Vai ser um barato essa entrevista. Sinara, ele é barato, gente. Ele ainda contou uma coisa muito tocante, viu? Porque ele tem 83, a mulher dele tem 87 anos, eles estão juntos há mais de 60 anos, ela é um pouco mais velha que ele, e ela, infelizmente, tem Alzheimer. E ele falou que cuida dela todos os dias. Lindíssimo, viu? Tô fã. Legal. Manda um beijão para ele. O superchat do Luiz Gonzaga, ele diz: discordo da isenção. Soma na cultura geral que pagar imposto é ruim. Mais uma vitória do liberalismo. O nome é prêmio, mas não deixa de ser rendimento recebido pelo exercício de uma profissão. Miro, a gente estava falando dessa medida provisória publicada hoje no Diário Oficial da União, que isenta os atletas e para atletas olímpicos, né, que estão aí sendo premiados na Olimpíada de Paris, de serem taxados com imposto de renda. E essa decisão aí do governo vem em meio à onda de fake news, de desinformação e pressão nas redes sociais para que, né, os atletas não pagassem imposto. O que você achou da decisão? Estava aqui o pessoal concordando, tal, o Rovai, a Sinara, a gente falando, né, para prêmios culturais, esportivos e tal, mas tem ao outro lado, como o Luiz Gonzaga, que discorda. Qual é a sua opinião? Eu, sinceramente, tenho dúvida. Eu acho... É isso. Nós estamos vivendo uma onda, que é essa onda, de um lado, setores da sociedade, o próprio Haddad, eventos internacionais, falando em taxação dos super ricos. Né? A necessidade de taxar super ricos. Tem estudos, inclusive, que demonstram que aqui no Brasil, os 30 super ricos, bilionários, né? Se você taxar, isso significa um baita aporte de recursos para programas sociais, para investimentos e tal. Né? São 3 mil superbilionários no mundo que, se fossem taxados, dariam um baita rendimento. Só que isso está se discutindo há muito tempo, né? Isso, né? Desde aquela discussão sobre taxa Tobin, né? Está se discutindo, mas nunca faz. Né? E, no outro extremo, tem um movimento que é para reduzir tributos, e aí essas forças, né, tipo Milei na Argentina, do anarcocapitalismo, batem bumbo para isso, né? Tem que tirar todos os tributos, não tem que ter tributação, vamos passar a motosserra no Estado, não tem que ter tributação, tal. Nesse sentido, eu tenho minhas dúvidas se é o caso de ficar mais isenções. Eu tenho dúvidas realmente. Eu acho que teria que ter outros mecanismos. Por exemplo, no caso dos atletas, um mecanismo que, inclusive, foi lançado pelo presidente Lula, em 2004, Bolsa Atleta, né? Tinha que aumentou agora 10%, né? Estava congelado o Bolsa Atleta, aumentou 10%, né? Contempla
80% dos atletas brasileiros que estão lá em Paris, eu acho que tinha que ver mecanismos de aumentar o Bolsa Atleta, atingir mais gente, né? Não beneficiar só quem é premiado. Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. E aí, é isso. Se vai isentar para atletas, teria que isentar também na cultura. Teria que isentar para trabalhos científicos. Né? Teria que isentar para tudo. Né? Então, eu sinceramente acho esse embate, essa história do Estado mínimo, né? O problema são os impostos, né? Eu acho que não é uma boa atitude. Mas é isso, teve uma pressão, inclusive, que você levantou, né? Começou com uma bateria de pressão por setores de pensamento ultraneoliberal, né? Teve uma pressão, o governo cedeu à pressão, né? Mas não sei se é um bom caminho, se não teriam outros caminhos para incentivar o esporte, né? Para universalizar mais o esporte, para ter mais gente praticando. O Brasil tem um monte de talentos, é impressionante, você tem que abrir oportunidade para essas pessoas. Então, tenho dúvida. Sei que é polêmico o tema, mas... Mas não, por esse ponto de vista, tem até aqui o comentário do nosso membro aqui da comunidade, mas, você de novo, né, Luiz Gonzaga, mas ele está dizendo, um exemplo, enfermeiros que, sob condições de trabalho ruins, salvaram vidas na pandemia, foram isentos de imposto nos seus salários pelo seu heroísmo? Não foram, né? Até o que eu me lembro, não teve isenção, premiação, né? E mas assim, quem era o presidente era o Bolsonaro. Né? Talvez, né? Porque realmente foram verdadeiros heróis, né? E a gente sabe que, né, a rotina de hospital ali, a equipe de enfermagem, os técnicos, os enfermeiros, são os que estão ali 24 horas com os doentes ali no quarto, ali né, no dia a dia. Se o Lula, o presidente, talvez tivesse tido. Enfim, mas por essa lógica neoliberal, quem estão sendo isentados são atletas de ponta que já ganham Bolsa Atleta de mais de R$12.000. São os R$16.000 para atleta pódio, né? Como bem lembrou o Miro, desde 2014 anos congelado, né? As bolsas estavam congeladas mais de 14 anos, e agora, no governo Lula 3, teve um aumento de mais de 10% nas bolsas atleta, né, desse programa Bolsa Atleta, que foi, né, realmente lançado pelo presidente Lula no primeiro mandato, né, em 2005. Teria que ver qual o impacto real disso, né? O que vai significar? Pegar essas premiações, nos valores dessas premiações... 380 mil. Quanto? 380 mil. Tem que ver qual é o impacto. 380 mil a cada 4 anos para premiar, né? Uma dupla premiação aos atletas. Realmente, eu sinceramente, não concordo, não, que isso é um exagero ou que dá mau exemplo. Sinceramente, discordo. O decreto que coloca, que taxa premiações esportivas e culturais é da época da ditadura. Deveria, como bem lembrou o Rovai, ter sido todo derrubado por SMP. E aí eu queria ver qual seria a reação dos bolsonaristas e do pessoal do movimento dos vagabundos livres se o Lula fizesse isso. Tem aqui tira dos 845 bilhões dos juros anuais. A gente vai começar aqui, né? E outra notícia que a gente já comentou hoje, que eu queria ouvir vocês, na verdade, Miro, né? Que a Sinara já comentou, Miro, é sobre o Campos Neto, né? Campos Neto vai ser agora investigado pelo Conselho Federal da Presidência, porque ele mantém aí investimentos, contas em paraísos fiscais que lucram com a alta da Selic. Então, agora o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou uma liminar que impedia que ele fosse investigado, e agora vai ser investigado, Miro. Você acha, qual que é a sua opinião? Não, o Campos Neto é isso. Na minha opinião, ele é o representante do rentismo, e ele é um rentista, sempre foi rentista, nunca escondeu, sempre foi rentista, sempre foi um homem do mercado financeiro.
E sempre teve denúncias ou informações de que ele tinha contas em paraísos fiscais. Ele que prega tanto, né, que diz que é transparente, que o Banco Central é transparente, ele devia abrir as contas dele, né, nos paraísos fiscais. Né? E fica sempre essa situação delicada para ele, porque a política de juros altos exatamente facilita a vida dos rentistas. Né? Você imagina quanto que ganha um sujeito que tem aí milhões aplicados, quanto que ganha com juros altos, com 0,5% de juros altos, né? Mais elevados. Né? Então, ao comandar essa política monetária pornográfica de juros elevados, né? Ele acumula mais grana e está sendo agora, então, vai ser investigado essa história dos paraísos fiscais. Eu acho que o Campos Neto é isso, é a expressão do rentismo no Brasil, do capital financeiro. É exemplo do velho Campos Neto, do Bob Fields, né, o Bob Fields Neto, é a expressão do rentismo e é uma infiltração que você tem numa área fundamental no Banco Central que define política monetária, define política cambial, né? De uma pessoa com um vínculo com a extrema-direita brasileira, uma pessoa que foi fazer campanha com a camiseta da seleção, foi votar com a camiseta da seleção brasileira, que participava do grupo de WhatsApp da campanha do Bolsonaro. Né? Então, o Campos falou agora, né? Voltou a ameaçar, dizer que os juros vão aumentar. Pode ser que os juros aumentem. Né? E pode ser que os juros aumentem, seja como que esse sujeito, agora vão investigar se tem quanto de recursos que tem em paraísos fiscais, porque tem, vai ser investigado. Esse sujeito, né, fala em aumentar os juros, a argumentação dele é que o emprego em alta, a renda em alta está pressionando a inflação. Então, a argumentação é a seguinte: se melhorar a situação de emprego do povo brasileiro, a situação de renda do povo brasileiro, tem inflação, tem que ter juros altos. Né? Então, é esse sujeito que preside o Banco Central, um rentista, bolsonarista, né, fazendo campanha, né, precisa ser investigado, tem que ter transparência. Não prega que é um Banco Central independente, né, exatamente por não ter interferências do executivo nele. Só tem interferência do capital financeiro, né? De quem foi eleito não tem, né? Do presidente da República não tem. Né? Então, já que não é sem interferência, tenha transparência. Se apresente para a sociedade brasileira, mostre se não há conflito de interesses entre manter a taxa de juros estratosférica, ter rendimentos elevadíssimos e mandar dinheiro para paraíso fiscal. Tem que provar. Muito bem. Olha só, queria trazer outro assunto aqui, que é a decisão do TCU sobre a questão de presentes dos ex-presidentes. Ontem, o Tribunal de Contas da União decidiu que o presidente Lula e todos os outros ex-presidentes não precisam devolver presentes recebidos. Os ministros entenderam que, como não há legislação sobre o assunto, os ex-presidentes não podem ser punidos ou obrigados a devolver presentes recebidos. Essa decisão favorece o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias. Os ministros votaram uma ação apresentada pelo deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, que pedia que o presidente Lula devolvesse um relógio de ouro avaliado em R$60 mil, que foi presente da marca francesa Cartier, recebido em 2005. O relator do caso, o ministro Antônio Anastasia, seguiu o entendimento da área técnica do TCU, afirmou que quando o presidente Lula recebeu o relógio não havia regra sobre o assunto e que a primeira resolução sobre o tema data de 2016, não podia ser aplicada em 2005. Já o ministro Walton Alencar abriu divergência e afirmou que Lula deveria devolver o relógio. E também disse que o presidente deveria devolver um outro relógio que também foi recebido de presente. E ele defendeu que situações semelhantes com outros ex-presidentes também deveriam ser corrigidas. Coube ao ministro Jorge Oliveira a tese, que foi acolhida pela maioria, que, como não existe uma lei sobre o assunto, não cabe ao TCU legislar sobre a necessidade dos presidentes
devolverem os presentes recebidos. E ele entendeu ainda que a norma de 2016 estabelece parâmetros sobre o acervo presidencial e não especificamente sobre os presentes. E aí recebeu os votos da maioria dos ministros, e com isso o ex-presidente Jair Bolsonaro seria beneficiado no caso das joias, onde ele é acusado de desvio e venda de bens públicos a partir da norma técnica de 2016. Agora, a Advocacia Geral da União anunciou que vai recorrer dessa decisão do TCU, que pode aí facilitar a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, gente, será que esse caso, então, vai ficar por isso Lula, mesmo? O Lula, acho que é preciso colocar alguns pontos, Isa. Uma coisa é receber um relógio de presente. Um relógio é um bem pessoal, é um mimo, é alguma coisa assim, e um relógio da sua principal marca do mercado do seu país, né, que é um relógio Cartier Cardin, se eu não me engano, que o Lula recebeu de presente do Mitterrand. Quer dizer, lá atrás. E outra é você receber joias, inclusive para sua esposa, que você vendeu no dia seguinte, praticamente. Meses depois, você pôs para vender. Uma operação absolutamente suspeita quando você estava entregando na Arábia Saudita, ali na região, uma petroleira a preço de banana. Quer dizer, se essa investigação não der em nada, é uma desmoralização total. Vale tudo. Quer dizer, o Bolsonaro, que, inclusive, já está com alcunha de ladrão de joias por aí afora, né? Não consegue andar mais sem alguém gritar ladrão de joias. Né? Tá claro que ele roubou isso daí. Não é porque um é Lula e outro é Bolsonaro. É porque ele tentou fazer dinheiro. Ele, montou uma operação de esquema para vender na ilegalidade. Ele passou na Receita sem declarar. É uma coisa em cima da outra, gente. Não é um simples, ele ganhou, botou lá no acervo pessoal dele, porque quer guardar, né? Uma coisa, eu tenho estima por aquilo. Um objeto que eu tenho estima, eu vou guardar, tanto que o Lula usa até hoje o relógio. Tem estima pelo relógio. Não, ele já botou no prego. Já foi fazer grana. Botou o advogado dele para sair daqui até lá, depois para recomprar. Porque ele sabia que tinha feito algo ilegal, gente. E tem uma lei de 2016, esse negócio do TCU dizer que a lei não é, que não sei o quê, que não é bem assim. Porra, a lei é clara, é 2016. Os presentes têm que ser devolvidos. Porra, se vale para eles, vale para a gente. E aí, Miro? Eu acho que o TCU ele tem uma bancada bolsonarista. Né? Ele tem uma bancada... Você pega quem votou favorável a essa medida. Augusto Nardes, o famoso Augusto Nardes. Das pedaladas. O Haroldo Sedraques, o Vital do Rego, o Jonathan Jesus e esse Jorge Oliveira. Então, existe uma bancada bolsonarista no TCU, já de algum tempo. Alguns são explícitos e alguns são mais escondidinhos. Né? Eu acho que essa medida visa livrar a cara do Bolsonaro. Visa livrar a cara do Bolsonaro disso que o Rovai levantou. O que mais dói no bolsonarismo é exatamente esse carimbo na testa de ladrão de joias. Porque isso quebra aquela aura de que o Bolsonaro seria ético, mesmo com as rachadinhas, com os imóveis e tal, quebra aquela aura. Né? Ele saiu das rachadinhas para o roubo de joias, ladrão de joias. Então, me parece que é uma ação do TCU, dessa parte bolsonarista do Tribunal de Contas da União, para tentar livrar a cara do Bolsonaro no inquérito sobre as joias das Arábias. Aí, eu acho que o Rovai já apontou. Tem uma diferença fundamental. O Lula recebeu, em 2005, esse presente, esse relógio, no valor de 60 mil reais.
Em 2005, não havia uma legislação precisa sobre essa questão dos presentes no exterior. Não havia. A legislação é de 2016. O Bolsonaro tanto sabia que ele estava cometendo um ato ilícito que ele montou todo um esquema, toda uma logística. Joias que vieram em bolsas, em mochilas de militares. Militar que vai buscar a joia no aeroporto de Cumbica, depois manda as joias para o exterior para vender, envolvendo diretamente o tenente-coronel Mauro Cid, envolvendo o pai do tenente-coronel Mauro Cid, o general Lorena Cid. Um esquemão, era um esquema de roubo, de roubo. A CEF, né? Sabendo que a legislação proibia, que a legislação faz distinção que é presente pessoal do que é presente de alto valor. Sabia disso. Bolsonaro sabia disso e montou toda essa logística. Ele, Braga Neto, o almirante lá, montaram toda essa logística. Então, o TCU é muito estranho não levar em conta o que era a legislação em 2005 e que era 2016. Muito estranho. Também no valor de... Uma coisa é um relógio de 60 mil, outra coisa são joias no valor de 6,8 milhões de reais. 6,8 milhões de reais. Presentes, inclusive, para Michóias. Desculpa, Michele, né? Para Mijóias. Né? Então, dá a impressão de que o Tribunal de Contas da União, esse setor mais bolsonarista, né, está tentando livrar a cara do Bolsonaro, comparando coisas que são não comparáveis em termos de valores, são não comparáveis em termos de legislação. Né? É uma operação, que é essa operação que está se fazendo para ver se consegue anistiar o Bolsonaro. Né? A Polícia Federal já havia concluído tanto inquérito, tantas investigações, sobre a fraude no cartão de vacinação, como esse das joias. Isso já está na mão da PGR. A PGR, no meu entender, está demorando demais para dar curso ao processo. Né? O Bonet argumenta de que não quer interferir nas eleições, mas, na verdade, o Bonet já está interferindo nas eleições ao deixar o Bolsonaro fazer campanha livre e solto. Né? E esse caso das joias era um dos mais gritantes. Mas me parece que isso essa decisão do TCU não convence muito, né? O Supremo, me parece, a conferir. Eu acho que a ação da AGU é justamente para que seja lembrado, né? Não é para que reverter e que o Lula dê de volta o relógio, não. Tá? A ação é para que o TCU faça essa comparação entre a lei que vigia em e a outra que era a partir de 2016. O relógio, né, foi aceitado pelo Lula em 2005. Essa lei não existia. Então, é corretíssima a ação da AGU para poder ficar claro que essas duas situações não se comparam. Eu, pessoalmente, acho que tem aquela norma do jornalismo que você não deve aceitar presentes caros. E eu acho que isso devia valer também para os políticos em geral de todos os partidos, tá? Não é justo que um presidente tenha um relógio melhor do que o dos outros porque ganhou de presente. Eu acho que nenhum deles devia aceitar. Mas é fato que a legislação em 2005 era uma e em 2016 era outra do próprio TCU. Então, a AGU acertou muito ao entrar com recurso aí para lembrar o TCU das suas próprias decisões. Muito bem. E vocês viram que hoje o Weingarten anunciou que está deixando, né, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês viram? Não vi isso. Deixa eu Mas só queria fazer um parênteses na fala da Sinara. Porque antes, Sinara, era de uso pessoalíssimo, que é o caso de um relógio, né? Porra, o relógio você vai pôr lá no museu, uso estritamente. Então, o cara deu, o que seria justo seria que ele tivesse comprado com o dinheiro dele e dado com o dinheiro dele. Agora, se no país dele pode dar com o dinheiro
de chefe de Estado, né, é uma outra... E, enfim, é isso, a legislação de 2016 deixa claro, tira essa névoa. Mas seguimos, Dri, com o Van Garten. Seguimos, exatamente. O Van Garten... Babado, hein? Aí tem babado. Eu acredito que até o final da tarde a gente vai descobrir as verdadeiras razões para esse abandono aí. O Van Garten é, para mim, o gênio político dessa turma. Ele é o cara que elabora melhor, que pensa melhor as coisas. Tu vê, inclusive, pelo que vazou nessa história das joias. Ele falou, pô, vocês são malucos. Olha o que vocês estão fazendo. Olha que ele detonando a CEF, falando com os filhos. É o cara que pensa melhor a política. Né? Ele tem tanto que ele cresceu no bolsonarismo assim muito rapidamente. Eu me surpreendi de ele não ser candidato a nada, mas talvez seja exatamente por isso, porque ele tem um papel nos bastidores muito forte. E isso me surpreende muito, Dri. Queria até entender melhor essa notícia. Então, ele que é indiciado... Que é porta-voz. O teu... Eu não sei se... mas... O teu som está muito estranho, Sinara, para mim. Tá para você também, Miro? Tá cortando. Tá abafado, tá com eco, Sinara. É porque simplesmente o microfone deixou de funcionar de uma hora para outra e eu estou tendo que usar o microfone do laptop. Ah, sim, tá na do webcam. Não, tá não, tá na do laptop. É do laptop, olha só, peraí. Põe na do webcam. Põe na do webcam, então, porque tá muito ruim, Sinara. Pronto, agora melhorou? Melhorou pra caramba. Mudança, né? Eu tinha colocado no laptop e aí não sei por que foi parar no microfone da webcam, que é o pior de todos, tá? Não funciona realmente. Só funciona daqui. Não melhorou muito, não. Depois você me manda esse microfone que você tem aí e não usa, tá? Melhorou agora o som, né? Deixa eu só falar para vocês, o pessoal do Metrópolis, que é porta-voz do bolsonarismo, está dizendo aqui que o Weingarten deixou a defesa de Bolsonaro desabafando. Fui obrigado, que ele foi obrigado a deixar a defesa do Bolsonaro. Então, ele disse isso mesmo para o Metrópolis, e ele que é indiciado no caso das joias, né? Foram 12 pessoas indiciadas pelo esquema aí das joias, e ele é um deles. E no texto ele diz isso, que por nota enviada para o Metrópolis, né, como a Sinara disse, por dever de ofício serei obrigado a me afastar da defesa em que participo nas causas do presidente Jair Bolsonaro, cumprindo assim o que determina o Código de Ética da Advocacia e a legislação em vigor. E a razão é simples: por minha atuação como advogado do ex-presidente, fui injustamente indiciado pela Polícia Federal no caso da suposta venda e compra de joias presenteadas ao ex-presidente da República. Ele diz ainda que a criminalização da advocacia por ter sido indiciado no caso das joias, juntamente com Frederico Wassef, outro advogado com quem trava uma disputa interna na defesa do ex-presidente. Com isso, mesmo sendo um caso latente de crime, abre aspas, né? E com isso mesmo sendo um caso latente de criminalização da advocacia, não poderei mais representá-lo, uma vez que o conflito de interesses fica consignado irremediavelmente. Continuo convencido de que os inúmeros inquéritos abertos contra o presidente Bolsonaro se caracterizam por uma inominável perseguição política e onde, por diversos momentos, a Constituição foi desrespeitada. Ou seja, ele alega aí que ele, como indiciado pelo Código de Ética da Advocacia, não pode continuar na defesa do ex-presidente. Ele é indiciado no mesmo inquérito, né, que o Bolsonaro é indiciado também, tanto ele quanto o Wassef. Deixa eu só falar uma coisa aqui, porque o Leonardo Batista está falando, acho que o Guilherme Amado não é bolsonarista. Eu não falei do Guilherme Amado, estou falando que o Metrópolis é o porta-voz do bolsonarismo, porque o bolsonarismo só fala com eles.
Quando eles querem falar, eles vão direto naqueles outros colunistas lá, tal do Paulo Capelli, por exemplo, ele fala direto com o Bolsonaro, tá? Se foi por isso, se isso é verdade, vamos dizer, faz sentido, mas eu acho estranho ele sair assim tão rápido. Não sei, Miro, se você tem a mesma impressão. Mesma impressão. Isso é um estrondo no barco bolsonarista, porque é o que você fala. O Wangari é o cara mais capaz dessa turma. Era o cara com uma visão mais estratégica, mais cauteloso. O cara foi porta-voz do Bolsonaro, coisa que não é fácil, né, para controlar a língua daquele sujeito. Né? Então, ele apresentava isso que você fala, uma diferença entre ele e os broncos nessa área de defesa do Bolsonaro, né? Principalmente esse ASEF. Né? E bateram boca várias vezes, seja no contrabando das joias para os Estados Unidos, depois seja na ida do ASEF para recomprar joias, bateram boca várias vezes, né? A tensão entre os dois foi grande. Então é muito estranho, um cara que era uma inteligência do bolsonarismo, se é possível falar isso, né? O cara que era a inteligência do bolsonarismo saindo com esse argumento de ter sido indiciado. Esse argumento não convence muito. O indiciamento já foi algumas semanas atrás, né? E ele sabia que mais hora menos hora ele ia cair num negócio desse. Né? Então, estranho. Tem que ver o que está rolando. A impressão que dá é que o cerco vai se fechando lentamente, no meu entendimento, na minha vontade. Eu preferia que fosse mais acelerado, né, o cerco, né, mas o cerco vai se fechando. Né, e aí começa a ter muita tensão interna. Você vê, a tensão ficou explícita, né, nesse caso da ABIN paralela, né, as duas advogadas, ficou explícita. Né, a tensão vai crescendo nesse meio em função do cerco se fechando, né, possibilidade da PGR finalmente tomar uma atitude. Né? Então, pode ser a conferir, mas pode ser algum rombo no casco, né? E que atinge uma pessoa dessa importância que o Rovai se referiu. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos aí dessa história, esse caso das joias, e se o PGR realmente se manifesta aí, se, né, entrega a denúncia para o Supremo Tribunal Federal. Queria agradecer muitíssimo ao Miro e à Sinara pelo giro de notícias aqui hoje. A gente já está aqui nos bastidores com o deputado federal Ivan Valente. Então, muito obrigada, Miro, Sinara. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijão pra vocês. Estágio no Brocou, hein?